Meus irmãos, minhas irmãs, hoje as palavras, ela fala sobre a fé. Achei muito bonita essa palavra, a leitura do profeta Abacuque, né? Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Às vezes a gente faz uma novena, faz um milagre, pede um milagre a Deus, pede uma intercessão de Nossa Senhora e as coisas não acontecem. E aí a gente fica, meu Deus do céu, até quando tu não me atenderás? Como disse aqui o profeta, até quando devo gritar a ti violência, sem me socorreres? Por acaso me fazes ver a iniquidade, quando tu mesmo vê a maldade? E a palavra aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é: o justo viverá por sua fé. Olha o que termina a palavra, lá no versículo 4: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Tipo assim, nós estamos vivendo momentos da nossa vida que, se você não rezar, você não vai aguentar. Amém? Amém. Parece que nós estamos vivendo os últimos tempos, e não é isso, mas são provações em cima de provações. Olha para a vida de cada um de vocês. Acredito que cada um de vocês passa por diversas situações. Então eu digo para você, meus irmãos, minhas irmãs, olha a família que eu acabei de falar aqui. São pessoas de igreja, são pessoas que rezam, que vai na celebração, que vai na missa. E a palavra diz: quem não é correto vai morrer. Tipo, quem não reza vai morrer, não vai aguentar, não vai aguentar a situação. E a palavra também diz em Timóteo, né, 2 Timóteo 1,6: exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. O que é reavivar? É acender. É preciso que eu e você acenda. Olha só, às vezes vem um problema, apaga. E o que Paulo diz hoje para nós? Cadê o fósforo? Acenda a sua fé. Acenda, peça a Nossa Senhora, acenda. Eu de tantos problemas. Olha só o que é reavivar: é acender, já está acesa, e você fazer isso aqui, apaga de vez em quando, aí você tem que caminhar, assim sempre olhando, não desistir, e acender, reaviva a chama, não desista. E aqui no Evangelho, Lucas 17:5, os apóstolos disseram a mesma palavra que diz lá em Abacuque: aumenta a nossa fé. Vamos repetir? Senhor, aumenta. Mais uma vez. Senhor, aumenta a minha fé. E Jesus diz aqui, né? Se você tiver fé, você pode até mover uma montanha. Quantas montanhas estão no nosso coração hoje que precisam ser movidas? Quantas? Quantas montanhas impedindo-nos de caminhar, de irmos para frente, de olharmos para o lado do horizonte? Como, meu Deus, eu vou vencer esse monte
de problema, essa montanha tão grande. A montanha aqui que Jesus falou não é aquela que está lá no meio da mata, não é aquela que está lá em Pancas, não é aquela que está ali nas nossas redondezas, não. É aquela montanha que está aqui, ó. A montanha que cada um de nós vive hoje. Então, as preocupações é uma montanha que precisa ser movida de coisas que têm impedido a minha vida de ser melhor. Por que você está triste? O que te entristece? O que te impede de ser feliz? Talvez é uma dessas montanhas. E que precisa, como disse, ser acesa, acender. Então, irmãos, irmãs, nós só podemos clamar, como hoje clamaram os apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu vou dar só um exemplo de 3 maneiras para resolver um problema. Depois, no final, você fala assim: eu me encaixo na primeira, na segunda ou na terceira. Claro que tem momento das nossas vidas em que nós vacilamos. Nós vacilamos na fé, nós duvidamos. Há 3 maneiras de resolver um problema. A primeira maneira é usada por aquela pessoa que não tem fé, que não vai na igreja, que não vai nas celebrações, que só vai quando batiza. O Padre Maurício dizia, né? A fé do suspiro, né? Batizei, fiz a primeira comunhão, crismei, casei. Essa é a pessoa que nós estamos falando hoje. Não tem fé. E ele diz assim, a pessoa diz assim: eu preciso resolver este meu problema. Começa a correr, a planejar, a se cansar, a recorrer a este, mas não a Deus. E quais os resultados que dá, que daí pode esperar? Salmo 126, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão se afadigarão os seus construtores. Eu disse, esse primeiro ainda nós estamos. Me falaram que lá em tal lugar tem um homem lá que resolve o meu problema. E a pessoa vai lá com dor no braço, né? Ele vai lá com dor no braço. Aí quando ele volta, o braço melhorou. Aí ele volta assim. Aí ele fala assim: mas e o seu braço? Foi resolvido. E esse problema na sua perna, depois que você foi para lá? Eu não sei. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Romanos 1:17, o justo vive pela fé. Mas quantos são os cristãos que realmente vivem pela fé? Uma vez uma senhora, lá na serra, num lugar chamado Subaco da Cobra, lá onde eu morei, morei lá perto. E aí ela tinha uma casa que era na invasão, né? Ela começou a chover, a única parte, né, Dona Irene, né, Dona? Né? A única parte da casa que tinha assim mais alta foi a cozinha. E ela tinha que fazer comida para os filhos, né? Ela botava uma bota até aqui em cima e começava a trabalhar de manhã. E falou: irmão, eu disse, graças a Deus que a única parte da minha casa é a cozinha, lá onde eu faço minha comida, que era mais alta e a água não ia. Isso, irmãos e irmãs, é viver pela fé. Amém? Então, quantos são os cristãos que vivem para a fé?
Para muitos, o centro das suas vidas não é Deus, mas o próprio eu. Todas as crises que nós estamos vivendo nesse momento, todas as crises que nós estamos vivendo no Brasil, têm origem na crise da fé. 1 João 5,4 diz assim: esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Quanto de vocês, né? Se a gente conhece as provações que cada um de vocês viveram, né? Mas de repente são outras também. Se não tiver fé, Nena, o que acontece? Complicado. Então, a segunda maneira de resolver um problema é seguida por aquele homem, por aquela mulher que tem um pouquinho de fé. A pessoa chega até pedir a Deus ajuda, mas uma ajuda apenas secundária, acidental. A pessoa invoca a Deus a fim de receber um pequeno empurrão, mas na prática ele confia muito mais nas suas próprias forças. E a terceira e a melhor maneira de resolver o problema é entregar a Deus, só Ele. A terceira pessoa que foi resolver um problema é esse aqui, que entrega todo o seu problema a Deus, toda a solução do problema. A tarefa de dar a solução é de Deus, não nossa. Quando nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, a certeza que Deus quer o que nós queremos, podemos até desejar o impossível. Por quê? Lucas 1,37. Para Ele, para Deus, nada é impossível. Vamos repetir? Para Deus, nada é impossível. Irmãos e irmãs, essa é a melhor maneira. O que fez essa senhora? Eudes, Eliana, vem aqui rezar na minha casa, porque eu já estou com a mala pronta. Estou querendo ir embora de casa, que é muito problema que tem nessa casa. Ninguém escuta mais nada. Peça ajuda. Terceiro problema, terceira maneira de resolver um problema. Padre, eu vim aqui confessar. Padre, vai lá na minha casa dar uma bênção. Comunidade, vai lá na minha casa rezar o texto. Romanos 1,17. O justo vive pela fé. A fé é o termômetro da nossa santidade. Você pode ver. Um dia desse mesmo, nós conhecemos a... Ai meu Deus. Ela mora lá em São Silvano. A Meire perdeu uma filha. A Meire estava acolhendo as pessoas lá. A filha lá dentro do caixão. Quanto também nossa irmã, nosso irmão, diante daquela situação, daquela tragédia, quantos de vocês também viveram isso? É nesse momento, meus irmãos, que nós vemos que realmente, outro dia um padre disse assim, eu admiro uma pessoa não pela sua fé, por aquilo que ele prega, por aquilo que ele fala, mas na hora do cálice amargo. Vamos ver se realmente essa pessoa vive. Na hora da tempestade, quando tudo está bom, nossa, como que eles vão para a igreja? Maravilha, isso é maravilhoso. Mas o maior problema, a maior admiração é quando aquela pessoa que vai na igreja, que vai na missa, que vai no grupo de oração, que vai no texto dos homens, que vai ali, que vai lá, ele está passando por um problema. Aí realmente nós vamos ver se a fé dele está de... Porque, meus irmãos, todo mundo passa por situações difíceis. Todo mundo quer chegar no céu, mas quer dar um salto, quer pular o Calvário. Jesus nos ensinou. No mundo, a vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo.
E quando tivermos algum problema que nos aflige, vamos ler o capítulo 6 na sua casa hoje. Medite todo o capítulo 6 de São Mateus, Mateus 6, que diz assim, no versículo 33: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,